para darmos início ao nosso trabalho de amor, de coragem, de fé, de humildade, ambientando neste lugar onde estamos, todos nós juntos, de mãos dadas, envolvidos nessa vontade de estar junto de Jesus, da Mãe Maria, dos obreiros, trabalhadores incansáveis do Cristo, do nosso Pai maior, que neste momento desce sobre nós as tuas bênçãos de amor, que neste instante derramam em forma de luz das nossas cabeças ao nosso corpo até os pés, como um abraço que nos ilumina, que nos fortalece e vivifica, pois é Deus de amor e bondade que está conosco. É o Cristo que nos fala que estamos no caminho, que não percamos a nossa fé, a nossa esperança, mas que mantenhamos ela firme e forte nessa jornada, sempre com os bons sentimentos de amor e carinho para com todos, para com a nossa casa, a terra, para todos os corações que nela se abriga, aqueles que sofrem. Que Jesus esteja cada dia mais firme e forte nos nossos pensamentos e em nossas ações todos os dias. Muito obrigada, Mestre. Muito obrigada por tudo que fazes. Muito obrigada aos abnegados trabalhadores do amor. Seja conosco nessa manhã, nos envolva no teu amor bendito, para que todos os dias, para que neste dia, principalmente, a paz se faça em nós. Que assim seja, graças a Deus. Passo a palavra à irmã que fará a vibração da manhã. Que assim seja. Eu trouxe um pequeno trecho do Evangelho sobre a progressão dos mundos, Santo Agostinho, Paris, 1862. Segundo parágrafo. Os seres vivos progridem moralmente e os mundos progridem materialmente. Se fosse possível acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o início de sua criação, veríamos que ele progride continuamente, mas em graus imperceptíveis para cada geração. Esse progresso oferece a seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que avançam no caminho da própria evolução. Assim progridem os homens, os animais, que são seus auxiliares, os vegetais, as habitações, nada fica estacionário na natureza. Como é grandiosa essa ideia e digna do Criador! E como é pequena e indigna a ideia de que apenas na Terra existe vida inteligente, reduzindo a humanidade a alguns homens que a habitam. A Terra já esteve material e moralmente num estado inferior ao atual. Porém, a lei do progresso dos mundos atingirá, sob o aspecto material e moral, um estado mais avançado em relação ao que se encontra hoje. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e passará de um mundo de provas e expiações ao mundo regenerador. Então os homens serão mais felizes porque reinará a lei de Deus. Então, já vivendo nesse estado de mundo de regeneração que iniciou dentro de nós, certos, Jesus querido, que tu está no comando, que existe um plano perfeito para o nosso querido planeta, que esse caos é aparente, que tu conduz o nosso destino com uma tranquilidade e habilidade sem precedentes. Nós nos entregamos a esse movimento da vida que é o progresso, a ascensão, a libertação. Obrigado, Cristo amado. Nós acreditamos em Ti, na Tua misericórdia, no Teu poder, na Tua autoridade divina sobre nós.
e nos curvamos diante de ti, porque os mensageiros da luz já avisavam das grandes transformações que viriam e que coisas melhores nos esperam logo ali adiante. Obrigado, Mestre. Obrigado, nossa querida Mãe Maria, que não nos desampara e que durante a transição tem estado de mãos dadas conosco. Obrigado, querida Mãe Maria. Nosso coração já é teu. Nossas almas te pertencem, porque já estamos na nova era e desejamos ser os teus semeadores de paz, de esperança, de alegria. A casa está sendo reformada e o projeto é lindo, é cheio de beleza, de harmonia, de alegria, de fraternidade. Obrigado, Mãe Maria. Obrigado por nos ajudar a fazer essa jornada. Muito obrigado. Queremos estar sempre aos teus cuidados com humildade. Ajuda-nos a silenciar, querida Mãe amada, quando for para reclamar ou criticar. Ajuda-nos, Mãe querida, a lembrar que a nossa boca deve trazer esperança, otimismo e alegria, porque nós sabemos a planta arquitetônica que existe para as nossas vidas. É um projeto de luz e amor. Mais alguns dias e alcançaremos o propósito. Então, Mãe amada, nos entregamos com humildade sob teus cuidados, para termos forças de caminhar esse restinho da jornada confiantes e passando a confiança adiante aos irmãos que nos acompanham. Muito obrigada por mais esse novo dia, que a tua luz, o teu amor, a tua paz se derrame sobre todo o planeta. Muito obrigado, Mãe amada e gentil. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. E passo a palavra ao nosso irmão Luiz, que assim seja. Paz e bem a todos os irmãos, em complemento ao que a Valquíria compartilhou conosco. Do capítulo 1, eu não vim destruir a lei, segundo o Evangelho do Espiritismo. Ele nos fala, o Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. O vosso mundo se partia a ciência desenvolvida, as experiências que é de ordem moral, em tudo, vos conduzindo ao bem-estar material, revertida em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar únicos à ciência. O reino de Cristo, após 18 séculos, apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, retornai ao Mestre, que quero vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor enche de alegrias inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem bastante. Curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelhais às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. Estamos nos preparando, estamos nos preparando para esse momento e que essa passagem, e que esse reencontro seja com paz, com harmonia, com amor. Quem de nós nunca fez uma porção de arroz? Em algum momento,
A gente sabe que para conseguir esse alimento, para que esse arroz fique pronto, que esse arroz faça sua missão, o seu objetivo, que é nos alimentar, tem o preparo. Alguns usam um punhado de mão, outros usam medidas, mas é um processo. Eu pedi flores para Deus e ele me mandou chuva. No início eu não entendia por quê, mas com o tempo percebi que sem a chuva as flores não crescem. A vida também é assim. Pedimos a benção, apenas isso, mas Deus nos envia o processo. Pedimos alegria, ele nos ensina a dor. Pedimos a força, ele nos permite enfrentar batalhas. Pedimos paz, e ele nos convida a confiar em meio à tempestade. Cada lágrima é uma semente regada. Cada tempestade prepara o terreno, porque só depois da chuva é que o jardim floresce. Poxa, hoje é um convite, durante todas essas leituras, durante todos esses pensamentos, a termos persistência, a termos fé. A fé move montanhas. Pensem, lembrem e reflitam sobre isso. A fé move montanhas. Que possamos ter um dia digno desta oportunidade de podermos compartilhar, podermos vivenciar um dia dedicado à paz, ao amor, rogando a nossa querida Mãe Santíssima a sua intercessão. Dessa forma, rezemos a Ave Maria, cheia de graça. O Senhor esteja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a Mãe de Jesus, rogai sempre por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, e que assim seja. Que tenhamos um bom dia, saúde e paz a todos.